Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa aula eu vou responder a uma pergunta de um dos nossos alunos sobre como criar uma imagem 360 graus utilizando apenas o SketchUp. Essa é uma prática que também pode ser utilizada para aquelas pessoas que não trabalham com renderização no V-Ray, mas querem criar uma visualização panorâmica a 360 graus para poder mostrar o seu projeto. Então, nessa aula, eu vou ensinar como configurar essa propriedade de uma maneira muito prática, utilizando algumas ferramentas. Nós vamos usar três ferramentas. A primeira ferramenta vai ser o Cubic Pen Out, que é um plugin gratuito para o SketchUp. Nós também vamos utilizar o Pen to VR e o Xiffer para poder converter a nossa imagem final numa imagem metadata. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou abrir o SketchUp. Para você poder conseguir o resultado, a primeira coisa que você deve fazer é posicionar bem a sua câmera dentro do projeto. Uma dica bem legal para você poder visualizar é utilizar a opção girar. Depois de configurar a altura da câmera, você vai dar um giro de 360 graus sobre o seu projeto para observar se não existe nenhum objeto que esteja impedindo a visualização da câmera. Quando você faz esse giro de 360 graus, você consegue visualizar todo o seu modelo. Então, nós vamos ter o mesmo recurso na hora da visualização com a ferramenta. O que você vai fazer simplesmente é visualizar a sua imagem e criar uma cena para poder manter essa visualização configurada. É muito importante você observar alguns fatores para poder conseguir a imagem de qualidade utilizando esse recurso que nós vamos trabalhar. Então, uma dessas coisas é a configuração da luz na sua cena. Quando você cria a imagem panorâmica utilizando essa opção, pode acontecer das imagens não ficarem com a mesma iluminação. É por isso que é interessante ativar uma propriedade aqui dentro do SketchUp para conseguir um efeito preciso nas imagens. Selecionando a opção de sombras, você pode habilitar essa configuração para poder visualizar a sua imagem. Mas observe o que vai acontecer aqui na cena. Selecionando a opção sombras, quando eu visualizo a minha imagem, eu observo que algumas áreas estão escuras, porque quando trabalhamos com a cena interna, a luz é sempre difusa. A única área que está realmente iluminada é onde a luz entra através da janela. Todo o restante da cena, ela tem uma luz homogênea, o que prejudica a visualização porque você perde os volumes. Observe. Para poder corrigir essa configuração na hora que você vai trabalhar com a visualização de imagens apenas do SketchUp, nós podemos desabilitar essa visualização do sol e habilitar a configuração de usar o sol para fazer sombras. Observe, quando eu habilito essa propriedade, eu consigo manter o volume dos objetos na minha cena e manter a mesma iluminação em todo o projeto. Para você deixar a cena um pouco mais clara, você pode utilizar as opções claro e escuro. Aumentando a opção claro, eu vou deixar as áreas mais claras na minha cena, onde a luz incide sobre o objeto, e a opção escuro eu vou clarear as sombras. Então olha lá que legal. Quanto à qualidade da imagem, você também pode trabalhar com as configurações do próprio SketchUp para poder deixar as linhas mais suavizadas ou até mesmo retirar as linhas. Você também pode utilizar os estilos do SketchUp para poder criar diversos efeitos na imagem. E claro, isso vai da criatividade de cada um para poder conseguir o melhor efeito. Eu vou voltar na visualização da cena, modificar novamente os parâmetros para poder salvar. Ok, a minha cena já está pronta. E para conseguir gerar a imagem, nós vamos utilizar o plugin Cubic Panel. Então, depois de você instalar, você vai até o menu Câmera e vai habilitar a opção Cubic Panel Out. Você vai abrir uma janela onde você vai ter algumas configurações para poder criar a sua imagem. A primeira opção é a resolução da imagem em pixels, então você pode digitar aqui o valor para poder criar a imagem de qualidade. Quanto maior o valor, mais resolução você vai ter na imagem. Eu recomendo você usar uma resolução mínima de 1500 pixels, você pode usar valores maiores. A opção Create Cube Paste, ele cria automaticamente as visualizações como cenas aqui no SketchUp. Você pode trabalhar com essa opção, vou deixar ela desabilitada. E na opção Top Image Correction, é interessante você deixar essa opção sempre habilitada. Depois de escolher as configurações, clique em OK. Nós vamos salvar a nossa imagem, vou clicar aqui na pasta Downloads. Você pode dar um nome, eu vou colocar aqui SketchUp 360. Vou clicar em salvar.
e aguardar o processo de salvamento das imagens. Ok, depois de salvar as imagens, ele exibiu uma mensagem dizendo que todas as imagens foram salvas. O que o Cubic Panel faz é salvar 6 imagens da visualização da sua cena, ou seja, ele cria 6 vistas em forma de cubo para que você possa montar essas imagens em outro programa. Depois de salvar todas as imagens, nós vamos para a segunda etapa do processo para criar nossa imagem 360 graus. E uma das ferramentas que eu acho mais prática para criar essa configuração é a ferramenta Pan2VR. Você pode fazer o download gratuito dessa ferramenta para testes. Ela é uma ferramenta muito versátil, ela não é utilizada apenas para poder criar esse tipo de visualização no SketchUp. Você pode utilizar ela para diversos recursos, inclusive nós usamos para poder criar o render 360 graus também no V-Ray. Então é muito prática e simplesmente você vai utilizar as imagens para poder criar essa configuração. Então eu vou abrir a ferramenta para poder configurar a minha imagem. O que nós vamos fazer nessa opção é transformar as imagens que criamos numa vista panorâmica em 360 graus, que é o tipo de imagem que é lido pelo Facebook, tá bom? Eu estou utilizando a versão 4 dessa ferramenta, então quando você fizer o download pode ser que algumas coisas sejam diferentes, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Eu vou clicar em selecionar a entrada e em seguida escolher o tipo de entrada para as imagens. Nesse caso, o formato de imagem que eu vou trabalhar é o formato faces do cubo. Selecionando essa opção, o que você vai fazer simplesmente é posicionar as imagens de acordo com o salvamento da ferramenta Cubic Panel. Então vou clicar na opção frente e vou selecionar na minha pasta as imagens. Observe que quando você cria a imagem lá no Cubic Panel, ele vai salvar exatamente as imagens na ordem correta, a partir da sua visualização, colocando a imagem de frente, a imagem direita, a imagem de fundo, a imagem esquerda, a imagem de topo e a imagem do piso. Então as imagens estão na ordem, basta você selecionar cada uma, selecionando de acordo com o arquivo. Então vou selecionar a primeira imagem, automaticamente ele já reconhece o formato da imagem, então é muito simples, você já pode selecionar cada uma delas. A opção para abrir a imagem tem que ser uma a uma, eu vou clicar em OK e já tenho aqui a configuração da imagem pronta. Eu vou clicar na opção modificar, que é a opção que permite visualizar a imagem, olha só, antes de salvar. Então eu tenho toda a visualização 360 graus criada a partir do próprio SketchUp. Olha lá que legal. Agora, para podermos salvar essa imagem e abrir no Facebook, nós precisamos fazer de uma forma diferente aqui. Eu não vou criar o arquivo a partir dessa ferramenta Pan2VR. O que eu vou fazer simplesmente é converter essa imagem que está no formato cúbico para o formato chamado equiretangular, que é aquela vista panorâmica distorcida onde temos toda a cena em um único quadro. Vamos clicar na opção converter entrada, vamos escolher o tipo equiretangular e escolher o formato de imagem JPG. Observe o tipo de imagem que eu vou salvar, ok? Esse é o único tipo de imagem que o Facebook consegue ler, uma vez que é o formato mais utilizado nas câmeras fotográficas. Então vou aumentar aqui a qualidade da imagem para 100%, e em seguida clicar em selecionar a pasta para escolher o local para salvar o meu arquivo. Eu vou mudar o nome do meu arquivo, vou colocar apenas SketchUp 360, ok, e clicar em salvar e depois converter. Ok, a imagem será convertida e o resultado será esse aqui. Abrindo a imagem, você vai verificar que ele criou o efeito 360 graus, distorcendo a imagem, olha só. E a imagem está aqui, olha, com alta qualidade para podermos abrir no Facebook. Só que essa imagem ela não vai funcionar corretamente no Facebook. Se você simplesmente salva a imagem neste formato e depois abre lá, ele não vai reconhecer, porque essa imagem não é uma fotografia. O que o Facebook cria de visualização 360 graus é a partir de um tipo de câmera específico. Então, por isso que a imagem, como está aqui, ela não está pronta para ser visualizada ainda. O que precisamos fazer é converter essa imagem em um arquivo de informação que o Facebook consegue ler. Para isso, nós vamos utilizar mais uma ferramenta, que é a ferramenta que está disponível no site Xiffer.
essa ferramenta ela converte arquivos de imagem em arquivo metadata, dando informação à imagem em qual câmera ela foi criada. Então é muito simples, você precisa apenas abrir a imagem, clicando na opção Drop Image ou Vídeo. Vou clicar em abrir, ok. E ele vai fazer o upload da minha imagem, é só aguardar. Ok, depois de fazer o upload da imagem, você vai clicar na opção Exif Me e em seguida escolher o modelo de câmera criado. Vamos escolher na opção Make, você vai colocar o nome Ricoh, selecione a câmera e na opção do modelo você vai escolher a opção Tera S. Essa opção Ricoh Tera S vai simplesmente converter a minha imagem, clique na opção Go as If e em seguida suba novamente a página e clique na opção Close to Editor para concluir a configuração. Então, de uma forma muito simples, a imagem já está configurada em formato metadata. Vou clicar em Download para poder salvar a imagem convertida. Essa imagem convertida é a que vamos utilizar no Facebook. Então, para concluir, vamos até o Facebook e agora adicionar a nossa imagem. Para que você visualize antes de publicar, escolha a configuração Somente Eu. Eu vou clicar em Carregar Fotos e vou selecionar a imagem que foi convertida, clicar em Abrir e você vai visualizar, se sua imagem estiver correta, que aparece um globo aqui na imagem e ele já diz para a gente também, olha, diga algo sobre essa foto 360. Ok, esperando o carregamento aqui da imagem, nós podemos testar e clicar em Publicar. Ok, então aqui está o resultado, olha só que legal, uma imagem criada em 360 graus diretamente do SketchUp. É uma alternativa para quem ainda não trabalha com V-Ray e quer também visualizar o seu projeto. É uma outra forma de apresentação para os clientes e tenho certeza que vai ajudar muito aí na compreensão do projeto. E se você também quiser ver essa imagem renderizada, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você poder utilizar também com óculos de realidade virtual no YouTube. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para você poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!